Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o time do seu coração. E já começamos aqui o nosso giro de manchetes falando sobre tênis. A brasileira Bia Haddad conquistou uma vitória histórica na WTA Elite Trophy, na China. A brasileira alcançou o maior título de simples da carreira ao derrotar a Qin Zheng, 18ª do mundo, por 2-0. As parciais foram de um duplo 7-6 e, logo depois, a Bia retornou à quadra e conquistou a disputa de duplas. Parabéns, Bia Haddad Maia, uma das grandes atletas brasileiras da atualidade. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta segunda-feira. O Guarani perdeu para o Botafogo na última sexta por 1-0 em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, na estreia do uniforme número 3. Com o resultado, o Bugre ficou a mais distante do G4 e na próxima rodada enfrenta o Londrina fora de casa, com desfalques para o técnico Humberto Lousa. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. Corinthians e Santos empataram por 1-1 no clássico disputado na noite de ontem na Neoquímica Arena e que valia a luta contra o rebaixamento. O time da capital abriu o placar em gol contra de Jean Lucas, mas sofreu o empate do Peixe nos acréscimos do segundo tempo, graças a um gol de Steven Mendonça de pênalti. O São Paulo também jogou. Em Curitiba, o tricolor ficou no 1-1 com o Atlético Paranaense e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Basquete, a seleção brasileira feminina derrotou a Colômbia por 50-40 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ficando com o bicampeonato consecutivo. A seleção agora busca o pré-olímpico mundial, que ocorre entre 8 e 11 de fevereiro em Belém, quando enfrenta Austrália, Sérvia e Alemanha. 3 países avançam aos Jogos de Paris. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com você novamente, Antônio Lupe. A Macaca, que foi até Novo Horizonte, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0 e se complica dentro da Série B. Dependendo do resultado de Chapecoense e Tombense, que jogam hoje à noite, a Ponte pode entrar na zona do rebaixamento da competição. Seguimos falando sobre Jogos Pan-Americanos. Segunda-feira movimentada em Santiago, no Chile, serão disputadas as finais de todas as categorias do surf, as últimas medalhas individuais do judô também, e o início das competições de pista e de campo do atletismo. É muito legal. O Lupe vai estar de olho também em algo que ele gosta muito, que é o tênis de mesa, que terá um dia importante, porque serão disputadas as finais das duplas mistas, que inclusive valem vaga olímpica. Você é muito bom em ping-pong do tênis de mesa. Já fui, né, Júlio? Aí vai chegando a idade, a gente perde aquela agilidade que a gente tinha, mas meu apelido na escola era o rei da raquetinha. É isso. E agora o destaque de Fábio Scheibe, que acompanhou tudo da final da Sul-Americana. Não deu pro Lion. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Não deu pro Fortaleza. Depois de um empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação, o Fortaleza acabou perdendo a decisão da Copa Sul-Americana para a LDU nos pênaltis. O Lion teve tudo para vencer. O goleiro João Ricardo colocou o Leão na frente nas cobranças de pênalti
inclusive pegando uma cobrança de Guerreiro, mas Pedro Augusto desperdiçou a última cobrança e levou para as alternadas. Nas alternadas, Brits também perdeu e o título ficou com a LDU. E pela Série B, os times lá de cima também não se deram bem na rodada, não. É verdade. O líder Vitória empatou com o Juventude, quinto colocado por 0-0. O Atlético Goianiense e o Sport, segundo e terceiro colocados, respectivamente, perderam seus jogos. E o Criciúma, que fez 3-0 no Sampaio Corrêa, agora é o quarto colocado, dividindo a quinta colocação com o Juventude. Os dois com 57 pontos. Mas tem no critério de desempate, leva vantagem o time lá de Santa Catarina, o Criciúma, viu, Julião? Perfeito, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:10. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vai para Congonhas? Ao planejar uma viagem, nada melhor do que começar a sua jornada indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva, ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Reserve sua vaga pelo site estapar.com.br ou baixe agora mesmo o app Zul+, a plataforma digital da Estapar. Estacione no aeroporto de Congonhas com descontos especiais. Pacotes de até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Consulte condições no site ou no app. Aonde quer que você vá, Estapar. Chegou um pedaço de Paris no Cambuí. Conheça o Belleville Residencial, um empreendimento único, com uma clara inspiração no estilo francês de viver. Apartamentos de 128 a 250 metros quadrados com o alto padrão que você merece. Localizado em uma das ruas mais charmosas do Cambuí, rodeado por excelentes opções gastronômicas e de lazer. Visite o decorado na rua Capitão Francisco de Paula 260. Belleville, um pedaço de Paris no Cambuí. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes, atualizando informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. A Avenida Rosembo Maia ainda tem excesso de veículos na saída ali da Avenida Norte e Sul até a Avenida Brasil, pela pista da direita, sentido centro. No sentido oposto, o motorista segue sem dificuldades. Pela Avenida Brasil, tem excesso de veículos desde a Avenida Rosembo Maia até o Balão do Timbó, por conta de obras próxima ali à Rua Barão de Atibaia, isso sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Barão de Itapura. A Avenida Imperatriz Leopoldina tem lentidão, sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Doutor Buarque de Macedo. No sentido Guanabara, o motorista vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís. Boa semana para você. Thaís volta na programação da CBN, trazendo mais detalhes sobre as ruas e avenidas de Campinas. Agora 11h14. Fiat Argo, mais estilo, conectividade e conforto. A sua vida pede um carro assim. Fiat Argo a partir de R$ 74.990. Aproveite! No trânsito, escolha a vida.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. É isso, o Brasil está jogando neste momento contra a Colômbia, seleção masculina de vôlei, na estreia do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Daqui a pouco a gente traz quanto está a partida e o cenário. A próxima rodada do Brasil acontece amanhã, quando a seleção enfrenta o México à 1h30 da tarde. O Brasil vai vencendo a Colômbia por 1-7-0 e no segundo set a Colômbia vai vencendo por 12-11. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 15 minutos, na quarta-feira, dia 1º, a CBN completa 32 anos. E durante a semana estamos relembrando momentos importantes da história de nossa cidade. No esporte não é diferente. Nessa segunda-feira a gente volta no tempo com 2 momentos históricos para Guarani e Ponte Preta. Em 2012, o Bugre chegou à decisão do Paulistão em uma campanha incrível que inclusive teve o clássico chamado de Derby do Século. A reportagem é de Antônio Lupe. A campanha do Guarani no Paulistão de 2012 ficou marcada na história do clube. Recém-promovido à primeira divisão estadual, o Bugre eliminou concorrentes ao título, desbancou a Ponte Preta, seu maior rival, e chegou na decisão contra o poderoso Santos, que tinha no elenco Neymar e companhia. Sob o comando de Vadão, o Alviverde terminou a primeira fase do estadual com a 4ª melhor campanha. E nas quartas de final, eliminou o Palmeiras, em noite inspirada de Fabinho. Bateu cruzado, Fabinho! Gol do Guarani! E com direito a golaço olímpico de Fumagalli. Golaço! Gol olímpico de Fumagalli! Vitória por 3-2, que garantiu o Bugre na semifinal para encarar a Ponte Preta. No derby campineiro, o Guarani, grande rival à Ponte Preta. O jogo foi nomeado como o Derby do Século. O representante de Campinas na decisão do Paulistão sairia do jogo único, que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, já que o Guarani conquistou a melhor campanha na primeira fase do estadual. Diferente dos clássicos atuais, as duas torcidas marcaram presença no Derby do Século. E quem comemorou primeiro foi o torcedor da Ponte Preta. Caio abriu o placar para a Macaca. Dominou o Caio, fez a fita, abriu espaço, a batida! Gol da Ponte Preta! A Ponte poderia ter feito o segundo gol com Roger, mas o goleiro Emerson salvou o Guarani. Na hora de finalizar, Emerson faz uma defesaça e põe a bola para escanteio. O Bugre reagiu e Fábio Bahia marcou o gol de empate. Gol do Guarani! O herói do jogo saiu do banco de reservas. Medina marcou 2 gols, colocou o Guarani na decisão e o seu nome na história de um dos maiores clássicos do Brasil. Outra vez, Medina! Estou passando aqui para relembrar o derby marcante de 2012, onde eu pude ajudar a equipe do Guarani a sair com a vitória, com 2 gols.
e até hoje ser lembrado pela torcida bugrina. Sem dúvida, esse derby foi um derby marcante, um derby onde mudou a minha vida e até hoje sou lembrado na cidade de Campinas por todos os torcedores e pude cravar meu nome nesse jogo tão importante e deixar o nome marcado na história do derby campineiro. Na grande decisão, o Guarani não conseguiu parar o Santos, mas a campanha do vice-campeonato paulista de 2012 ficou marcada na história do clube e até hoje é lembrada pelos torcedores bugrinos. De Campinas, Antônio Lupi. Esse foi mais um momento que passou aqui pelas ondas da CBN Campinas nestes 32 anos. E você, torcedor pontepretano, também volta no tempo, porque em 2013 a Macaca em uma campanha histórica na Sul-Americana, com direito à vitória contra o Vélez na Argentina, a eliminação contra o São Paulo e o Pacaembu, que virou o Moisés Zucarelli. A reportagem é de Carlos de Freitas. Em 2013 ficará marcado na memória do torcedor pontepretano. A campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana entrou para a história. A trajetória começou contra o Deportivo Pasto, quando pela primeira vez a equipe disputou uma partida internacional, de uma maneira oficial. Na sequência veio o Vélez Sarsfield, tradicional equipe argentina. Vitória por 2-0 em Buenos Aires, com direito a golaço de Fernando Bob. A Ponte Preta estava na semifinal, contra os atuais campeões na época, o São Paulo. Um histórico 3-1 no Morumbi garantiu a vantagem para a Macaca jogar pelo empate na segunda partida. Vai terminar o jogo, 48:50. É cobrar a falta e terminar o jogo aqui no Morumbi. Faz a cobrança de falta, a Ponte Preta, o lançamento lá no fundo. Subiu de cabeça, Paulo Miranda, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Deu Ponte Preta, 3-1 de virada para cima do São Paulo. 3-1, a Ponte Preta escreve mais uma página da história da Macaca. A Ponte Preta vai jogar em Mojimirim e pode perder até por 2 gols. E foi justamente um empate em 1-1 em Mojimirim que garantiu a Ponte na final. Jogando São Paulo, o árbitro olha para o cronômetro, o seu Carlos Vera. Estamos por conta do árbitro. 1-1 é o placar. A Ponte está na final da Sul-Americana. A Ponte disputa a final da Sul-Americana na primeira participação de um campeonato internacional. Classificada, a Alvinegra recebeu o Lanús da Argentina no Pacaembu para um público de 30 mil pessoas. Com a bola rolando, a Ponte empatou 1-1. Felipe Bastos marcou um belo gol de falta. Felipe Bastos vai na batida, toma a distância, tem Elias de perna esquerda, Felipe Bastos de perna direita, tá autorizada a cobrança, é falta pra Ponte, é bom momento pra Macaca. Esse é o Silveira, autorizou, bateu! Felipe Bastos cobrando falta. Se foi um golaço do Lanús, foi um golaço do Felipe Bastos para Ponte. Explode a torcida da Macaca aqui no Pacaembu. Empata o jogo a 34 deste segundo tempo. A torcida da Ponte faz a festa, a Ponte empata o jogo. Felipe Bastos. Em solo hermano, a Ponte não conseguiu se impor e foi derrotada por 2-0. O segundo central do gramado vai apitar o árbitro. Fim de jogo. Fim de papo, fim de jogo. Lanús, campeão da Sul-Americana 2013. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Apesar
Apesar do vice-campeonato, os torcedores lembram com carinho da campanha ponte-pretana na Copa Sul-Americana de 2013. Carlos Eduardo de Freitas para a CBN Campinas. Com Carlos Cabela na narração há 10 anos, hein? O Zeriguidum lá em 2013, com essa campanha histórica da Ponte. Então você aqui curtiu no futebol CBN esses dois grandes momentos. O Guarani em 2012, numa grande campanha no Campeonato Paulista. A Ponte numa campanha que nunca será esquecida pelo torcedor em 2013. Rapidamente aqui, deixa eu pegar o WhatsApp 991869070. O torcedor está participando pelo nosso WhatsApp. Júlio, você vai nos matar do coração com essas homenagens. Abraço para você, Roberto. O trabalho de reportagem e produção do Lupe do Carlão, belíssimo trabalho, baita material aqui levantado pelos nossos colegas. E mais menções? Sonorização de André Berenguel e produção também. Perfeitamente. Um abraço para o Berenguel, então, que também participou aí da produção. Bom dia, Júlio. Vai deixar o meu Palmeiras passar no Brasileiro? Será que é bom deixar? Acho que isso, né? Mandou um vídeo aqui do torcedor do Palmeiras cantando. Eu acho que o ponto é esse. Vão deixar o Palmeiras... Tá ali pertinho, hein? Segue a caça ao Botafogo, que vacilou, hein? 6 pontos, tem confronto direto na quarta-feira. Semana que vem, né? Quarta-feira. Mas o Botafogo tem um jogo a menos ainda, né? Contra o Fortaleza. Só que tem um agravante, hein? Agora quem persegue o Botafogo é o Palmeiras, não é Bragantino, não. O buraco é mais embaixo. O Flamengo também tem um jogo a menos, também pode diminuir essa diferença também, né? O Flamengo tem contra o Bragantino. E o Grêmio? Será que vai faltar força pro Grêmio? O Grêmio vacilou muito. Né? O Grêmio acho que é mais Libertadores mesmo, né? Incrível, Guarani, volta a falar. Time que faz um gol em 4 jogos decisivos não merece a Série A e o ano que vem será mais difícil. O Carlos Matos está dizendo que está pessimista com o Guarani e vai focar agora em secar a Ponte na luta contra o rebaixamento. O Edu do Táxi sempre participando com a gente. Salve, Júlio. Palmas para Lupe e Carlão. Excelente trabalho do futebol de Campinas. Ótimas memórias. E hoje tem caixa à noite no Parque Praia. Imagina qual seja essa caixa. Tá sumido lá, Edu. Vai aparecer, vai pagar a caixa pra você hoje. Um abraço pro André aqui que tá mandando bom dia a todos. O nosso outro ouvinte tá participando, Fábio Veloso. Bom dia, Voivoda só sai do Fortaleza quando Abel sair do Palmeiras. Isso já tá acertado. Se não for ele, tem que ser o Galhardo. Nenhum outro brasileiro dá conta. Acho que ele é palmeirense aqui, tá dando uma sugestão aí pro Voivoda, de repente, ser um candidato a substituir o Abel Inclusive, Ferreira. Hoje faz 3 anos que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras. Já? 3 anos, exatamente hoje. Foi anunciado dia 30 de outubro de 2020. Desde então, chegou a 11 finais e 8 títulos, né? O pré-Abel é o Lucha, né? É o Lucha. Ele é demitido depois de uma derrota pro Curitiba em casa. E o Palmeiras tenta o espanhol que foi pro Internacional, Ramírez, lá, o Miguel Ángel Ramírez. Nossa, esse era a sensação da América do Sul. Tipo o Sampaoli, né? Sumiu. Amigos, antes de qualquer coisa, não foi pênalti pro Santos. E agora, um dos dois, Corinthians ou Santos, vão cair pra segunda. Amarildo, Breno e Hortolândia. Aliás, vamos então com Vinícius Moura atualizar informações do futebol paulista. Pois não, Vini? Em um clássico, numa luta direta contra o rebaixamento, o Corinthians dominou o Santos desde o começo, no duelo disputado na Neoquímica Arena. Com passes na frente da área e cruzamentos perigosos, os corintianos obrigavam o goleiro santista João Paulo a fazer defesas difíceis para manter o 0 no placar. Do outro lado, no entanto, o Peixe só chutava para o alto. No início do segundo tempo, o Santos conseguiu 2 oportunidades, mas logo o jogo voltou a ser do Corinthians. E se João Paulo evitava todas as finalizações dos corintianos, aos 12 o goleiro foi vítima de um companheiro de time, Jean Lucas, que desviou contra as próprias redes. O jogo se transformou, os papéis se inverteram e aos 50 do segundo tempo o Soteldo caiu na área. O VAR viu pênalti e Mendonça cobrou para empatar. Final, Corinthians 1, Santos também 1. O técnico corintiano, Mano Menezes, entende que faltou uma melhor leitura do time sobre a condição da partida na reta final. E a gente, aí é que nós temos que saber entender as alterações do jogo. Acho que hoje estava bem encaminhado para a gente fechar o jogo bem. Foi um pecado.
Já o comandante santista Marcelo Fernandes admitiu que o primeiro tempo fugiu do controle do Peixe. A gente pensou numa coisa e deu completamente outra, mas soubemos segurar, ir para o intervalo e depois tentar corrigir. O segundo tempo sim já agradou mais, a equipe foi de igual para igual. O Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians a 5. O São Paulo também jogou. Em Curitiba, o tricolor saiu perdendo para o Atlético Paranaense logo aos 6 minutos, depois de Pablo cabecear quase dentro da pequena área. A reação tricolor, no entanto, foi rápida e logo aos 9 minutos, Pablo Maia também de cabeça empatou. O jogo foi mais truncado nos minutos seguintes e mais do furacão na etapa complementar. O São Paulo, no entanto, se aguentou e segurou 1-1 até o apito final. O tricolor permanece sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro, mas o técnico Dorival Júnior minimiza a estatística. Eu não vou ficar aqui obcecado pela vitória fora de casa. Eu quero que a equipe pontue, continue pontuando. Nós estamos agora totalmente ligados e focados nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro. Com a derrota do Botafogo para o Cuiabá, o Palmeiras viu a vantagem em relação ao líder do campeonato seguir em 6 pontos, sendo que o Alvinegro tem um jogo a menos. Na quarta-feira, os dois se enfrentam no estádio Newton Santos. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini, com todas as informações do futebol paulista. Rapidamente abordando aqui, temos até 11h32 para falar dos jogos. Foi pênalti, não foi? No clássico entre Corinthians e Santos, Carlão? Olha, não foi pênalti, Júlio, só que e o Daronco, o Daronco no campo já percebeu que não foi pênalti, só que ele vai pro VAR. Coincidência ou não, na imagem dá a impressão que foi pênalti. Porque o Soteldo foi muito astuto, né? Ele meio que percebeu o pé do Bruno Mendes chegando, ele pisou em cima do pé do Bruno Mendes e, cara, é uma coisa muito teatral, né? Deu tudo certo pro Soteldo ludibriar a arbitragem. Na câmera dá a impressão que foi pênalti. Agora, a olho nu, como o Daronco viu e já marcou, já entendeu que não tinha sido pênalti, então é um lance maluco, mas não foi. Você analisa e tal, você percebe nitidamente que não foi, mas que gera dúvida, gera. O Soteldo foi um ótimo ator. Gera dúvida. Eu acho que não foi pênalti também. Eu acho que não foi pênalti. O Soteldo acabou aproveitando essa oportunidade que teve de cair ali com o Bruno Mendes já calçando, né? Mas eu achei que não foi pênalti num momento tão decisivo assim também. E chama atenção também no jogo entre Internacional e Curitiba ontem. O Inter perdeu pro Curitiba 4-3. Foram 4 pênaltis marcados, 7 minutos numa distância para pro VAR interferir. E acréscimo, sabe de quanto, Júlio? Não sei, quanto, eu gostaria de saber. 22 minutos de acréscimo no total, sendo 14 no segundo tempo. 4-3, 4 pênaltis, intervenção do VAR, expulsão. Teve tudo o que você poderia imaginar do VAR brasileiro rolando ontem lá no Beira-Rio. Vitória do Coxa, já quase rebaixado, mas teve um bom resultado, né? O gigante da Beira-Rio, né? Baita estádio também, né, Fábio? Baita estádio. Muito legal, cara. O Beira-Rio nos abraços. Eu vi o Messi tá jogando lá. Fez gol de falta, inclusive. 11h32. Aniversário do Maradona hoje. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Prepare-se. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023. A confiança do setor de serviços caiu pela terceira vez consecutiva, influenciada pela piora das projeções para os próximos meses. O indicador recuou 1,6 ponto em outubro e fechou o período em 95,3. É o nível mais baixo desde maio. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, após um primeiro semestre favorável, os resultados sinalizam um cenário mais desafiador
com perspectivas de queda na demanda e nas contratações. A recuperação depende da melhora da confiança dos consumidores e do mercado de trabalho. Testemunhas disseram que tanques israelenses se aproximam da maior cidade da faixa de Gaza. O porta-voz das tropas não confirmou a informação, mas, no fim de semana, os militares de Israel pediram aos moradores que deixem a localidade imediatamente. Desde o começo do conflito no Oriente Médio, no dia 3 de outubro, o número de mortos chega a 9.700. Do lado palestino, são 8.400 mortes. Entre os israelenses, 1.400 pessoas morreram. A Polícia Civil de Roraima tenta prender o ex-senador Teomário Mota. O ex-parlamentar é suspeito de mandar matar a mãe de uma filha dele que o acusou de estupro no ano passado. Antônia Araújo de Souza foi assassinada com um tiro na cabeça em 29 de setembro. Ela saía de casa para trabalhar por volta das 6h30 da manhã. O crime aconteceu na zona oeste de Boa Vista, capital do estado. O resultado da autópsia no ator Matthew Perry foi inconclusivo e a confirmação da causa da morte depende de testes toxicológicos. Um porta-voz da polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, afirmou que não havia sinais óbvios de trauma no corpo. Conhecido pelo personagem Chandler, da série Friends, Matthew Perry morreu aos 54 anos em casa. Ele foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O WhatsApp nos abraça, mandando aqui a galera a participação. Deixa eu registrar aqui. Bom dia, Júlio. O Ademir de Itu, Palmeiras vai ser campeão. Ademir. Daronco acertou no campo, pipocou no VAR. Quem que tá mandando a mensagem? 17h20 é o Newton de Paula. Tá bravo aqui o Nilton. 100 anos que a arbitragem está ajudando o Corinthians. Ontem foi pênalti sim. Rogério de Sorocaba. Ele manda aqui um kkkkkk. Os radialistas... Conheci a CBN através do meu professor de História. Certo. Na escola Professor Alberto, da escola Raul Pila, em Campinas, lá no meu bairro, lá na minha quebrada. De lá pra cá, todos os dias... Os radialistas eram o Walter Senna, grande Senna. E o nosso ouvinte aqui tá mandando a mensagem. A nossa ouvinte, Nath, tá mandando a mensagem aqui no telefone 3424. Obrigado pela participação. Vamos lá falar do Guarani aqui no CBN Esportes. O Bugre vacilou de novo. E agora são 4 jogos sem vencer, Antônio Lupi. É a maior sequência sem vitória sob o comando do técnico Humberto Louser, e esse tropeço acabou deixando o Guarani na 7ª colocação com 55 pontos. São 2 pontos de diferença para o Criciúma, que fecha o G4 com 57 pontos, e tudo isso por conta da derrota em casa para o Botafogo na última sexta-feira por 1-0. O gol do Botafogo foi marcado nos acréscimos da segunda etapa. E o Guarani jogou praticamente toda a partida com um homem a menos, já que o Lucão foi expulso no primeiro tempo. 1-0 para o Botafogo, derrota para o Guarani. O técnico Humberto Louser, depois da partida, falou a respeito dessa oscilação da equipe. Felizmente, no momento crucial da competição, essa sequência negativa que a gente tem vivenciado, é um momento de muita reflexão, de muita sabedoria. Primeiro, não apontar dedos, olhar para si, para que a gente possa dar respostas. Esse mesmo grupo já deu resposta em outros momentos. Costumo dizer para sempre estar olhando para o espelho, que é a pessoa que pode mudar a trajetória de cada um, é justamente ela. Então, assim que a gente trabalha. Disse a eles justamente que nenhum atleta que eu dirijo tem o direito de baixar a cabeça, em momento algum. Então, nós nos colocamos nessa situação, de
criar uma expectativa em relação a uma conquista da Série A. E com as expectativas, a responsabilidade ela é aumentada. Infelizmente, aí a gente vai ter que contextualizar não somente o jogo, mas os resultados e as circunstâncias que ocorreram. Hoje, mais uma vez, a gente perde um jogador por expulsão, por sinal um zagueiro, e depois numa troca o zagueiro que entra acaba saindo lesionado. Então acaba tirando as suas possibilidades de variações e de alguma questão tática, né? Então você tem que fazer um ajuste, tira um meio-campista para poder equilibrar o seu setor e ter ainda a chance. Mesmo com um a menos, nós tivemos a possibilidade de sair à frente do placar no primeiro tempo, com a bola do José, depois teve uma jogada também do próprio Mendes, aquela bola atravessada. Então, segundo tempo, uma dificuldade grande, o adversário nos empurrou para trás, não conseguimos conectar as nossas transições e fomos penalizados com um gol, com um contra-ataque. Então, é olhar as respostas aqui para dentro, as respostas estão aqui dentro. Pega um gancho da fala do Lucas, trabalho, empenho, dedicação, não vai faltar. Então, a única maneira de sair desse quadro adverso, eu só acredito em duas, ter fé em Deus e trabalho. Então, a gente vai trabalhar muito, tem uma identificação com esse clube, temos um respeito por essa instituição. É óbvio, uma noite horrível hoje para nós. O sentimento dos nossos torcedores é o nosso sentimento aqui também, até porque a gente vive disso aqui. Quanto mais a gente conquistar, melhor para a nossa carreira, principalmente nós que estamos num processo de iniciação. E vamos olhar a resposta para dentro. Então, trabalhar, mostrar a direção para que a gente possa, já no jogo de Londrina, quebrar essa sequência negativa que está vivenciando, para que a gente possa continuar a sonhar pelo nosso objetivo. Um detalhe importante dessa coletiva é que, junto com o Humberto, o Lucas Drubitz, que também sentou ao lado do treinador, ele que é o homem forte do futebol do Guarani, até deu um pronunciamento, né, antes da entrevista coletiva, até para mostrar confiança, não só no trabalho da comissão técnica, mas também nos jogadores, porque é a primeira oscilação tanto do Lucas Drubitz quanto do técnico Humberto Louser. Só que o que preocupa o torcedor do Guarani é que essa oscilação acontece justamente na reta final da Série B. 7ª colocação, 55 pontos, e o próximo compromisso do Bugre é contra o Londrina, fora de casa, sexta-feira, às 9h30 da noite. Louser tem problemas: Pegorari suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Valber machucado e o Lucão expulso. Ou seja, são 3 desfalques que o treinador tem para a partida contra o time paranaense. Nascimento. Pois é, né? Temos muitos pontos a serem discutidos sobre o Guarani, né, Carlão? O primeiro é que o Louser cita que o Guarani derrapa num momento crucial do campeonato e isso pode custar caro. Até para situar, né, o torcedor do Guarani sobre como fica a tabela. Ontem tivemos um empate sem gols do Juventude com Vitória. Então o G4 fica com Vitória, líder, 65, já subiu. Sport 59, Atlético 59 e agora o Criciúma é o quarto com 57. Seguido por Juventude 57, Novo Horizontino 56, Guarani 55. Poxa, então o Guarani está a uma vitória, é uma rodada de voltar para o G4. Sim, mas precisa mudar muita coisa antes disso, né, Carlão? Olha, Júlio, são várias situações que a gente pode falar sobre o Guarani depois deste tropeço contra o Botafogo. Primeiro que o acesso ainda é muito palpável. A tabela do Guarani é uma tabela interessante. É uma tabela em que o Guarani tem condições, sim, de conquistar no mínimo 9 vitórias e seja o que Deus quiser lá em Goiás contra o Atlético Goianiense. Ele pega o Londrina, um virtual rebaixado, fora de casa, mas time por time o Guarani é melhor. Depois ele tem o ABC aqui, dispensa qualquer apresentação, e o Criciúma, ou seja, ele tem que fazer os 6 pontos. 9 pontos plenamente possíveis de serem conquistados. E aí, contra o Atlético, tomara a Deus que vá lá para uma decisão, né? Precisando de um empate ou dependendo das próprias forças para subir. Então já é um motivo para não se desesperar. Agora, alguns problemas estão sendo evidenciados nestas últimas rodadas, principalmente após o jogo contra o Novo Horizontino, em que o Guarani ganha, mas de lá para cá
a queda de rendimento foi brusca, né? Alguns jogadores demonstrando cansaço, não sei se o extracampo pode atrapalhar em alguma situação. Não digo, quando fala extracampo, o cara pensa, balada. Não, longe disso. O extracampo pode ser algo familiar, pode ser proposta chegando, pode ser um 2024 aí batendo as portas e o cara vislumbrar algo melhor. Né? Então isso atrapalha também no dia a dia de um grupo, na gestão de um grupo. E na semana passada, o Alan Santos ele deu uma entrevista muito esclarecedora, muito bacana, em todos os aspectos que ele abordou. E não sei se o Lupe pode confirmar, em algum momento ele disse algo assim, que quem estaria escorregando, tal, a gente resgatou. Ou seja, algo no grupo não está encaixando. Um ou dois parece que não sei o que aconteceu, mas não está, alguém não está em sintonia. E o próprio Alan Santos disse, não citou nomes, eu também não sei, mas para ele ter externado mais ou menos esta situação, é que algo aconteceu dentro do grupo, e o Alan Santos, como é uma liderança, ele precisou aí externar. Então isso influi também numa trajetória. Fora o desgaste emocional de você ter que vencer, a Série B é um campeonato longo, chega uma hora, principalmente nessa reta final, há realmente um desequilíbrio emocional. Prova disso foi o Pegorari, né? O Pegorari ele tem uma coisa que eu não estou entendendo o Pegorari nos últimos tempos, porque ele não era assim quando ele passou pelo Guarani. Eu perguntei para o Fábio Scheib, que vive o Ituano, e ele não foi assim no Ituano, e foi uma figura super importante na trajetória do Ituano, e está sendo uma figura muito importante para o Guarani. Só que tem uma coisa, liderança não significa você gritar, esbravejar, não. Liderança você atinge naturalmente e você atinge também com atitudes. Né? E o que o Pegorari fez, baseado no que o Júlio disse, baseado também no que o Gabi Castro disse também no jogo contra o Botafogo, o Guarani mudou a partir de um chilique do Pegorari em que ele toma cartão e ele está suspenso para o próximo jogo. E aí o estádio muda a atmosfera, os jogadores compram a ideia do Pegorari e num lance quase que seguinte o Lucão é expulso. Então vamos com calma. Pilha não significa você esbravejar. A pilha é importante para um jogo desse. Mas vamos com calma, é preciso ter equilíbrio, muito mais equilíbrio do que pilha. E o Pegorari, como uma liderança, não só liderança de pessoa, mas uma liderança técnica também, ele tem que demonstrar essa calma. Sabe, eu percebi um Guarani, depois acompanhando os melhores momentos, muito pilhado, muito maluco, e não era necessário isso, gente. O Guarani pegou um Botafogo sem qualquer aspiração dentro do campeonato. E o Guarani não conseguiu trocar 3 passes. O gol do Bruno José é gol de quem tá ansioso, não é gol de se perder. Um cara com a cabeça tranquila, com a cabeça leve, com dia a dia de trabalho, um cara como o Bruno José, que é qualificado e que fez golaços e mais golaços nesta Série B, ele guarda com tranquilidade. Então acho que essa ansiedade, o que é normal, cabe a Humberto também tentar serenar os ânimos, mas toda essa situação, essa pilha faz mal pro Guarani. Ainda bem que aconteceu no momento em que o acesso ainda é concreto. Dá para corrigir. Eu acho que é sentar, lavar roupa suja, como disse o Alan Santos, resgatar quem tá fugindo, resgatar quem está escorregando e trazer de volta. Dá tempo. A tabela, eu acho que a tabela mais fácil dentre as equipes que estão brigando pelo acesso é do Guarani. Então dá tempo de recuperar, acalmar, Pegorari calma, um suquinho de maracujá, também para as outras pessoas também, o próprio Bruno José, treinar mais finalização, porque o acesso ainda dá, está em tempo. Então não pode escorrer pelas mãos da maneira como está escorrendo. E só para finalizar, né, nessa esteira, Carlão, sobre questão emocional e ter calma, tranquilidade, acalmar os ânimos, nós tivemos algumas discussões ali. O próprio João Vitor com a torcida. O torcedor, eu sempre falo isso, o torcedor, ele é movido completamente pela paixão, não dá para cobrar que o torcedor tenha calma nesse momento, porque o torcedor foi no brinco, num baita público pro horário, tá? Mais de 8 mil torcedores por um horário ruim, com chuva. A gente sabe que a média aqui em Campinas, ela oscila muito. Então o torcedor saiu de casa, foi pro estádio, tomou chuva, tava esperando o time voltar pro G4, de repente o Guarani apático não entrega, com expulsão de novo. É muito difícil você cobrar tranquilidade do torcedor nesse momento. Então não adianta discutir. O torcedor ele sempre vai ter razão nesse sentido, desde que ele não parta pro âmbito da violência, e ali ninguém partiu nas cobranças na arquibancada. Depois tivemos, infelizmente, uma pequena confusão ali antes da entrevista do Humberto. Aí o torcedor tá errado.
que atiraram Júlio, rojões quando ali. passa para violência, aí tá quando errado. passa, extrapola esse limite, aí as críticas elas têm que elas precisam prevalecer. Agora, quando está no campo da vaia, no campo de xingar o jogador, dentro daquele campo do futebolístico que a gente conhece, é legítimo. Então não adianta o João Vitor, tudo bem, nervoso, pós-jogo ali, ainda na adrenalina. E sim, é um cara que quer vencer também, mas a gente entende isso. Mas não vai adiantar ele brigar com o torcedor, só vai piorar. O que eu cobro aqui é a calma das lideranças. Calma do Humberto, que é o gestor, ele principalmente. Calma do Pegorari, que é também uma liderança dentro do elenco, é uma referência dentro do grupo. Não é gesticulando, não é esbravejando que ele vai se tornar líder, não. É com muito equilíbrio. Por isso que eu falo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E o Guarani tem qualidade para chegar. E basta ter esse equilíbrio, retomar, resgatar quem tá arriando a corda aí para trazer de volta. Porque são 4 jogos. Desses 4, Júlio, apenas o Atlético Goianiense que a gente pode colocar, poxa, é difícil. Agora, ABC, Londrina e o Criciúma no brinco, embora... Tem que fazer 6. Agora. Não tem jeito, não tem jeito. Tem uma decisão contra o Criciúma no meio, mas Londrina e ABC são jogos vencíveis, não tem como fugir disso. Então dá tempo ainda. Você quer comentar alguma coisa, Fábio? Só para citar também que um reforço fundamental nessa reta final será o André Luiz Aroni, que é o psicólogo. Gente boníssima. É o psicólogo do Guarani, porque nitidamente isso foi perguntado pro Humberto, pelo nosso colega Rodrigo Castro e também pelo Victor Freitas sobre a questão emocional, né? E o André vai ter um papel fundamental, né, o Fábio, porque parece que o Guarani também tá desestabilizado emocionalmente. Exatamente, até falar sobre o Regis também, né, que saiu um pouco irritado também com a ocasião também, não teve culpa também, porque ele teve oportunidade de poder voltar a jogar, mas foi sacrificado com a expulsão do Lucão, acabou Fábio, saindo. você sabe que eu cheguei no estádio, tava trocando uma ideia ali com as pessoas que trabalham no estádio, e eles comentaram o seguinte: essa semana o Regis tá querendo muito, ele tinha comentado ali com os funcionários que era o jogo pra ele, porque ele já sabia que o Bruninho não ia jogar, e ele tava apostando muito que esse seria o jogo, a virada de chave do Regis, porque ele tá mal ainda, né, a gente sabe disso. Só que aí a expulsão do Lucão sacrificou ele. Mas é isso, tem que tocar nessa parte mental, como você falou, tem a ajuda do psicólogo, então. O Guarani tem que focar nesses 4 jogos aí, 4 decisões mesmo. Mas eu acho que dá ainda pro Guarani nessa reta final. Maravilha. Agora são 11h51. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Uau! Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São os últimos dias do aniversário 49 anos Açaí e você ainda pode ganhar 1 milhão e uma casa. Cadastre-se já pelo site aniversarioaçaí.com.br ou nos totens das lojas. Acumule compras de qualquer valor e a cada R$200 você ganha o número da sorte. Informe no caixa seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. O
O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. CBN Esportes Campinas. Onze 54, vamos agora com informações da Ponte, que colecionou mais um tropeço. São 9 jogos sem vencer na Série B e hoje tem mais uma decisão para a Ponte, Sim. né, Lupe? Sem entrar em campo, né? A Ponte ela pode entrar ou não na zona do rebaixamento. Tudo vai depender do resultado da partida entre Chapecoense e Tombense, que são justamente as duas equipes que estão atrás da Ponte Preta e dentro do Z4. Se o Tombense vencer, ele vai a 34 pontos e fica a 1 ponto da Ponte Preta. Se a Chapecoense vencer, ela vai a 36 e automaticamente joga a Ponte Preta para a zona da degola, para a zona da confusão, como diz Vanderlei Luxemburgo. Tudo por conta do resultado que a Macaca não conquistou contra o Novo Horizontino. Perdeu por 2-0 jogando fora de casa em Novo Horizonte e, como o Júlio destacou, 9 jogos sem vitória na Série B. Metade de um turno a Ponte não consegue vencer. A última vitória foi dia 25 de agosto contra o Londrina por 1-0 no Moisés Lucarelli. Depois da partida nós não tivemos a entrevista, né, que a assessoria de vez em quando manda do técnico João Brigatti, mas na transmissão do Sport TV e do Premier, o Fábio Sanches, lá em Novo Horizonte, deu uma declaração preocupante depois do resultado negativo. Independente de qualquer coisa, independente do que o clube está passando, está todo mundo sendo homem aqui, está todo mundo correndo, se entregando e não tem nada acabado. Ainda faltam alguns jogos aí e a gente vai lutar até o final. Bom, independente do que o clube tem passado, né? A gente não tem a informação do que são esses problemas, né? A gente imagina, mas a gente não tem a confirmação, até porque os jogadores nem tocam muito nesse assunto. Então, em relação à situação da Ponte, ela é desesperadora. A Ponte Preta tem 35 pontos e, como eu disse anteriormente, se a Chape vencer, a Macaca entra na zona do rebaixamento. O próximo compromisso da Ponte acontece no sábado, às 5 horas da tarde, contra o Avaí. Mais uma decisão na vida da Ponte. É uma situação desesperadora, né, Carlão? Inclusive, pela primeira vez, o Brigatti passa os 4 primeiros jogos sem vencer no comando da Ponte, então sinal mais do que vermelho ligado já há muito tempo e o torcedor ele liga o rádio, Carlão, querendo saber algo que ele pode se apegar nesse momento, assim, algo que ele pode acreditar que vai dar certo, a Ponte vai escapar. É difícil, Júlio. O que o torcedor pode se apegar? Neste momento, futebolisticamente falando, não vejo luz no fim do túnel. A Ponte apresentou até um primeiro tempo aceitável, né, de equilíbrio, um primeiro tempo em que colocou uma bola na trave, talvez em virtude do gramado pesado, né, equilibrou as ações, mas a Ponte no segundo tempo foi uma Ponte como tem sido, né, na Série B, uma Ponte inerte, uma Ponte aceitando a pressão do adversário, uma Ponte entregue, né? Tanto é que o Novo Horizontino poderia ter vencido por um placar mais elástico. Os primeiros 10, 15 minutos da etapa complementar foram um massacre, né? E tanto é que até o intervalo não tínhamos um escanteio. Acho que em menos de 10 minutos o Novo Horizontino acho que teve 7, 8 escanteios, algo nesse sentido aí. Então foi uma Ponte assim como tem sido, né, nos últimos jogos da Série B. Eu não vejo luz no fim do túnel. Agora é futebol, cara. Futebol, de repente, ela faz um jogo contra o Avaí, mas toda rodada eu faço esse comentário. Mas é futebol. Mas é futebol e a Ponte tem demonstrado que caminha a passos largos rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. Não sei, tem o Brigatti, que conhece a Ponte, que mexe, que tenta, mas ao mesmo tempo ele não tem qualidade ao seu redor. É difícil, eu não vejo a menor possibilidade da Ponte escapar do rebaixamento, pelo que ela tem feito, né? O que ela tem feito? Nada. Não vence desde 25 de agosto
e venceu o Londrina daquele jeito, porque tinha tomado o empate, se não fosse o VAR, a Ponte não teria vencido, não vence há 2 meses. Então esses são os números da Ponte Preta. Então o que fazer? O que se apegar para a Ponte Preta falar para o torcedor que a Ponte vai escapar? A não ser que essas maluquices do futebol elas apareçam nas últimas rodadas, mas desempenho, retrospecto, números, a Ponte não apresenta nada que faça o torcedor acreditar na permanência. Tá acabando aqui o nosso programa, tem lá cenários estão hoje a Globo, é um levantamento da UFMG. Primeiro cenário, se a Ponte vencer 3 jogos, ela chega a 44 pontos e escapa, segundo a projeção da UFMG. Faltam 4, então vencendo 3 ela escapa. Cenário 2, se ela vencer 2 e empatar 2, ela vai a 43 pontos e tem 0,03 chance de queda. Cenário muito bom também, vencendo 2 e empatando 2. Se ela vencer 2 e empatar 1, ela chega a 42 e aí tem 0,7% de chance de cair. Aqui os 2 cenários preocupantes. Se a Ponte vencer só um jogo e empatar 3, chegando a 41 pontos, 6% de chance de queda. E se ela vencer só um e empatar 2, ela chega a 40 e tem 27% de chance de cair. Então são cenários que a Ponte precisa lidar nesse momento. Nesse cenário aí, só tem uma preocupação. Vencer. Que ela não vence há 9 jogos. A gente volta a discutir a Ponte no Arena, galera. Então, às 4 horas... Às 4 horas estaremos aqui. Estaremos aqui debatendo sobre o futebol de Campinas e outros assuntos. Eu volto amanhã às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Júlio. CBN Esportes Campinas.